Muito antes de existir qualquer ideia de Natal, dezembro já ocupava um lugar central na experiência humana. Lá no hemisfério norte, o inverno não era uma metáfora, era ameaça concreta. Os dias eram curtos, o frio era intenso, as colheitas já tinham sido encerradas, enfrentava-se muitas doenças, era uma época de mortalidade elevada e a sobrevivência dependia da capacidade de atravessar essa estação que era tão escura, tão indesejada, que todo mundo tinha medo. Por isso, desde a antiguidade, povos organizaram rituais em torno do solstício de inverno. É o ponto em que o Sol atinge o seu recuo máximo e começa lentamente a retornar cada vez mais luminoso e a escuridão vai ficando para trás. Em Roma, essas celebrações se institucionalizaram na chamada Saturnália e depois no culto ao Sol Invictus. E a mensagem era clara. A luz não desapareceu, ela apenas recuou e ela voltará, e ela volta todos os anos. Mas, lá no início do século I, nasce Jesus Cristo, lá na Judéia Romana. E os relatos descrevem um nascimento periférico, fora dos centros de poder, longe das elites políticas, longe dos líderes religiosos. E é fundamental compreender que os primeiros cristãos não comemoravam o nascimento de Jesus. Não havia essa data, não havia um ritual anual, não havia calendário litúrgico estruturado. O criptocristianismo primitivo, ele se organizava em torno da pregação, da crucificação e da ressurreição. O Natal como festa ainda não existia. A virada ocorre quando o cristianismo deixa de ser perseguido e passa a integrar a estrutura do Império Romano. A igreja agora precisa organizar o tempo. Agora ela é permitida, agora tem um calendário. O calendário é público. Agora nós temos datas, nós temos ciclos, nós temos festas, nós temos a construção de uma memória coletiva. E nesse contexto que o nascimento de Cristo é associado ao 25 de dezembro. A escolha dialoga diretamente ali com antigas festas solares. O Cristo passa a ser apresentado como a verdadeira luz que vence as trevas. O Natal surge como um processo de absorção cultural, não de ruptura. E o povo continua celebrando o retorno da luz, agora com um novo significado teológico. Nesse mesmo importantíssimo século IV, vive São Nicolau, bispo de Mira, lá na atual Turquia. A sua fama não vem dos discursos, de textos, seja lá o que for, mas da ajuda aos pobres, da proteção que ele dava aos vulneráveis e das doações feitas em segredo. Após a sua morte, sua história foi se espalhando de boca em boca pela Europa inteira. A caridade, ela deixa de ser apenas uma virtude abstrata e passa a ter uma forma concreta. São Nicolau mostrou como se faz. E ele acaba se tornando o símbolo do dar silencioso. Na Idade Média, o Natal assume um caráter profundamente religioso. As missas se tornam mais longas, os jejuns são interrompidos, cânticos solenes são criados, mas também é um momento de pausa social num mundo tremendamente duro. O nascimento de Cristo simboliza estabilidade em meio ao caos. São Nicolau permanece como uma figura moral, especialmente ligada às crianças. Ainda não existe Papai Noel. Existe fé, promessa e muito temor. Com as migrações europeias para a América, o Natal atravessa o Atlântico e, na tradição holandesa, ele chega como Nicolau, o Sinterklaas. E, na América, o Sinterklaas holandês ali acaba se transformando no Santa Claus, né? E na América essas tradições vão se misturando, vão se adaptando, eles perdem ali aos poucos a rigidez litúrgica. O Natal deixa de ser realizado somente nas igrejas e começa a fazer parte também da tradição dentro das casas das famílias. Essa foi uma mudança silenciosa, mas estrutural. Já no século XIX surgem poemas, surgem ilustrações e todas elas transformam São Nicolau num personagem do Natal. E ele deixa de ser apenas um bispo, deixa de ser um santo e se torna o Papai Noel. Tem um Noel alto, tem Noel baixo, tem gordo, tem magro, tem de todos quanto é tipo que você possa imaginar. Não tinha ainda uma figura pré-estabelecida de como seria essa imagem do tal do Papai Noel. Tinha de todos os tipos e de todas as cores. E o Papai Noel depois ganha rena, ganha trenó, ganha saco de presente e ganha a capacidade incrível de visitar todas as crianças numa única noite.
Natal, ele muda de eixo. Agora ele é infância, expectativa e também emoção. Aqui vai uma parte da história que eu acho que vai explodir a sua cabeça. No início do século XX, ali por volta dos anos 30, a Coca-Cola enfrentava um problema prático. Coca-Cola, essa bebida aí que todo mundo conhece. Ela era uma bebida associada ao verão, ao calor, à refrescância e tal. E dezembro, no hemisfério norte, era tempo de inverno, tempo de frio. Ninguém procurava esse produto. No frio, a solução foi criar o Papai Noel da Coca-Cola. Ele já existia, mas estavam querendo fixar a imagem daquele bom velhinho também bebendo a Coca-Cola nos festejos. E o artista Adam Sandblom cria um Papai Noel grande, humano, afável, sorridente, vestido de vermelho, a cor da empresa. E era um Papai Noel confiável, que parecia até parte da família. Olha que bochechinha bonita. Então, ano após ano, a mesma imagem foi se repetindo nas propagandas e no símbolo que foi, aos poucos, se cristalizando. Com a Segunda Guerra Mundial e o esforço logístico do exército americano de entregar a melhor comida possível para os seus soldados em qualquer lugar do planeta, a bebida passou a acompanhar a tropa e também, claro, a propaganda acompanhava a tropa. Então, quando a guerra terminou, os povos do mundo haviam se acostumado com aquela bebida. Os fluxos logísticos estavam todos consolidados para cada ponto do planeta que agora conhecia aquele velhinho bochechudo de roupa vermelha. Então, a Coca-Cola, ela não cria o personagem, mas ela define como o mundo inteiro passaria a enxergá-lo. Hoje, o Natal é resultado de camadas históricas acumuladas, o medo ancestral do inverno, somado à teologia cristã, a caridade de São Nicolau, a cultura familiar moderna e até a própria padronização visual no século XX. Nada disso foi apagado, tudo foi incorporado, e talvez seja por isso que o Natal atravessou ali 2000 anos sem desaparecer, porque ele fala ao mesmo tempo com o sagrado, fala com a memória e com a necessidade humana de esperança quando o ano ainda escurece. Mas há algo muito mais profundo nisso tudo. A palavra Natal vem do latim natalis, que significa literalmente nascimento. A própria palavra não fala de um presente, ela não fala de árvore, ela não fala de festa, ela não fala de velhinho simpático, ela não fala de presentes, ela fala de nascimento. Natal é nascimento. Nascimento de quem? É um nascimento específico. É o nascimento daquele que dá sentido a tudo, inclusive ao próprio calendário. É o nascimento que marca uma era e redefine a história humana. O Natal pode ser comemorado de muitas maneiras, mas ele é somente uma coisa: o nascimento de Cristo. Não é um símbolo, não é um personagem, mas de um Jesus Cristo real, daquele que racha a história no meio. O seu nascimento não inaugura um império, não proclama uma vitória militar, não se apoia em poder, não se apoia em riqueza, não se apoia em força alguma. Ele nasceu pequeno, frágil, à margem da sociedade, e é exatamente aí que está o seu sentido mais profundo. Naquele instante silencioso, o eterno entrou no tempo. O infinito aceitou seus limites e Deus se aproximou do homem não como um juiz, mas como uma criança. Cristo não vem para dominar o mundo, mas para reordenar o coração humano. Por isso, ele é chamado de Espírito que vivifica, a verdade que liberta, vida que não se esgota. O Natal resiste há 2000 anos, não porque é bonito, não porque emociona, não porque movimenta a economia. Ele resiste porque ele anuncia ano após ano que a escuridão não é definitiva, que a história não está abandonada e que a vida tem um sentido muito maior do que o poder, o medo, a morte, bens materiais, maior do que isso tudo. No entanto, há uma angústia no Natal, uma inquietação silenciosa que todos nós sentimos, mas poucos comentam. Há uma saudade dos antigos natais, de pessoas que já se foram, de momentos que nunca mais se repetirão. Mas não é somente isso. Os momentos que antecederam o nascimento de Cristo foram dias terríveis, dias de matança dos inocentes, de fuga para o deserto, da Sagrada Família batendo em vão de porta em porta, da busca por um abrigo que não foi cedido por ninguém. Um Deus iria nascer. O mundo tremeu e se apressou como Herodes para tentar matá-lo. Não poderiam ser dias felizes. Foram os mais inquietantes do ano. Mas quando um Deus vai nascer, tudo é incerto. O nascimento de um Deus é a morte de um mundo que será transformado e que não voltará a ser o que era. Foi mais uma profecia se cumprindo de uma história que anuncia também o juízo final. Essa é uma época onde a humanidade agita-se, tentando em vão ali fugir do peso dos seus próprios pecados. Cada um quer fingir para si mesmo que está tudo bem, que nada teme, que sua conta bancária, a sua mesa farta, sua família feliz, são um atestado da garantia contra a danação eterna.
Eu estou dando certo, está tudo certo na minha família, eu serei salvo. Mas não é assim que funciona. A modernidade tenta negar a profecia, mas o incômodo dentro do peito de cada um de nós acaba por confirmá-la. O Deus que vai nascer poderia ser um juiz, poderia ser um salvador, sua mensagem poderia ser de castigo, poderia ser de esperança. Ninguém poderia garantir antecipadamente nada. Mesmo quando surge aquela estrela anunciando ali o nascimento do Salvador, nem todos atinaram com o que estava se passando. De início, só os sábios, os pastores compreenderam, os reis magos surgem, se apresentam com incenso, com mirra, com ouro, e nós repetimos esse gesto, presenteando entes queridos, reconhecendo nesse ato a imagem do menino Deus recém-nascido. Cada presente dado, cada luz acesa, cada reunião familiar é uma repetição daquele primeiro reconhecimento, quando os mais humildes e os mais sábios se curvaram diante do mistério. Que este Natal, com toda a sua angústia ancestral e a sua promessa eterna, renove em nós a certeza de que a luz sempre vence as trevas, que a esperança transcende qualquer medo, que o amor manifestado numa criança frágil, numa manjedoura, é muito mais poderoso que todos os impérios, todas as forças e toda a morte. O mundo tremeu quando Deus nasceu e continua tremendo, ano após ano, porque aquele nascimento não foi apenas ali um evento histórico, foi uma ruptura no tecido do universo, uma porta aberta entre o céu e a terra, uma promessa de que nenhuma escuridão é definitiva. Por isso, celebramos, por isso, resistimos, por isso, em meio ao inverno mais cruel, em meio às maiores dificuldades, em meio a doenças, em meio aos governantes mais pusilânimes, em meio à ditadura mais ignóbil, nós acendemos velas, trocamos presente e acreditamos que o amor sempre venceu. Ele sempre vence e sempre vencerá. Um Feliz Natal.